Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Amada, digníssima esposa, para trazer mais uma palavra viva para o seu coração. Nossa intenção aqui é compartilhar tudo que nós vivemos no nosso deserto, como nós entramos nele, o meio dele, e chegar à Terra Prometida, para que você chegue na Terra Prometida, aprenda a desfrutar do deserto e tenha uma vida plena e incrível em Cristo Jesus. Então, gente, olha só. A primeira live que eu e Thaís fizemos, nós falamos sobre a escravidão. E nós falamos um pouquinho do povo hebreu que estava na escravidão do Egito, estava cativo, e eles ficaram lá, como muitas pessoas hoje estão ainda cativas no pecado, na vida de pecado, né? Então, gente, Moisés veio como libertador do povo hebreu, e aquele povo foi liberto. Tem toda a história da abertura do Mar Vermelho, e eles entraram na Terra Prometida, entraram no deserto. Então, gente, as pessoas que entram no deserto, eu sei que muitas estão aqui, podem estar entrando no deserto, cada pessoa entra de uma forma. Quando o povo hebreu entrou lá no deserto, devia ter aqueles assim, gente, vamos para a Terra Prometida, uhul, glória a Deus. Tiveram aqueles que entraram querendo voltar para o Egito, outros entraram com medo, outros com fé. Então, gente, cada pessoa tem um deserto que é distinto, muitas vezes um do outro, apesar de algumas semelhanças. O meu deserto foi muito diferente da Thaís, que a Thaís já vem de um lar cristão, e eu não, gente. Eu vim de um lar que é cristão, mas na verdade eu estava no mundo, na cachaça aí da vida. Infelizmente foi o tempo que eu vivia assim. Então, gente, quando eu conheci a Deus, eu vou falar um pouquinho da minha entrada no deserto, depois a Thaís fala um pouquinho. Gente, tudo aconteceu em meados do ano 2017. O que aconteceu, gente? Foi uma devassa que aconteceu na minha vida. Alguns conhecem meu testemunho. Meu casamento acabou, perdi meu emprego com 27 anos de serviço, com um salário de 10 salários mínimos, e uma das minhas 4 filhas tentou o suicídio. Então, gente, desabou meu chão. E isso foi em 10 dias que aconteceu. Então foi uma devassa na minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, o que aconteceu? Quando eu entrei esses fatos assim, fizeram com que eu ficasse desesperado. Então, eu fiquei totalmente sem chão, desesperado e sem rumo. Então, eu não sei você, meu irmão, minha irmã, porque eu sei o que é ficar desesperado. Eu sei o que é ficar sem rumo. E quando eu fiquei desesperado, sem chão e sem rumo, eu tomei muitas atitudes erradas no deserto, né? Então é isso que eu quero passar para você, o que eu fiz de errado e o que eu fiz de certo, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Eu não sabia o que fazer, eu pensei que minha vida tinha acabado, eu questionei tudo, inclusive eu questionei a Deus. É aquela fase que você entra no deserto e você começa a perguntar os porquês que não tem respostas, que você começa, Senhor, por que isso está acontecendo? Eu não merecia estar passando por isso. E é isso, e você começa a questionar a Deus, começa a questionar a sua vida, começa a se culpar, e é terrível. E, gente, nessa entrada do deserto, era muita lágrima, muito choro, muita insônia, incerteza, dúvidas. E você pode estar passando por isso.
E no final da live, depois que eu falar como eu entrei no deserto, eu e Thaís vamos dar algumas dicas para qual postura você deve tomar quando você entra nesse deserto. Que se você não entrou, meu irmão, minha irmã, um dia você vai estar no deserto. Que todo mundo passa por um deserto. Isso é um fato. É a vida, gente. Então, eu fiquei totalmente muito perdido, gente. Só que naquela época eu saí de casa, fiquei num quarto durante 30 dias trancado, emagreci 22 quilos. E ali eu comecei a buscar a Deus. A minha atitude foi buscar a Deus. Só que foi uma busca desesperada, né? Foi uma busca que eu comecei a buscar Deus de uma forma muito apavorada, desesperada de qualquer jeito. Eu chorava muito, eu ficava prostrado de joelhos, pedindo misericórdia para Deus o tempo todo. Eu não conhecia a nova aliança, hoje eu conheço. Hoje você pode iniciar esse deserto de forma diferente do que eu iniciei. E para terminar, gente, o que eu sentia no início do meu deserto? Gente, eu sentia ódio, eu sentia raiva, eu sentia revolta, eu sentia sede de vingança pelo que tinha acontecido comigo, ansiedade, eu sentia uma preocupação absurda, incertezas, impotências, medo. Gente, era tudo de ruim. Sabe que é tudo que é sentimento de morte? Parece que você vai morrer. É o início do deserto. E eu sei que tem pessoas que estão passando isso. Só que, gente, eu tô aqui. Thaís está aqui, ó. Nós estamos na terra prometida. Então nós estamos aqui para falar para você que você não vai morrer aí. Mas isso vai depender de você. Vai depender da sua postura. E as dicas que nós vamos dar no final da live. Pode falar, meu amor. Então, como o Vinícius falou, na primeira live a gente falou sobre antes de entrar no deserto, né? Como estava a sua vida. Ele até explanou um pouco sobre o pecado, porque geralmente antes de entrar no deserto as coisas já não estão andando mais em perfeito estado. Só que é o Egito, né? O pessoal está no Egito ali, já se corrompeu, não percebeu que se corrompeu, já está distante de Deus, não percebeu e dá uma maquiada e continua vivendo. E aí vem o deserto. Então, é importante você fazer uma lembrança de como estava a sua vida antes, como está hoje. É normal as pessoas que saem do Egito ficar com saudade, chorando as cebolas do Egito. Porque embora seu casamento não estivesse bem, você não queria perdê-lo. Embora seu emprego já não estivesse te dando tantas alegrias, fosse um momento de até tristeza, mas você não queria perder seu emprego. Então, geralmente a gente não quer sair do Egito, mas a gente acaba entrando no deserto, às vezes até contra a vontade da gente. E algumas pessoas entram felizes, como o Vinícius falou, não, eu vou vencer e tal. Só que aí tem o meio do deserto, que a gente vai falar nas próximas lives. Mas vamos lá. Não sei qual é o motivo que te levou até o deserto, mas eu sei que o deserto é um lugar de choro, de dor, é um lugar de desespero. E mesmo sendo cristã há muito tempo, mesmo tendo conhecimento da palavra, eu realmente não esperava que tal fato fosse acontecer na minha vida. Eu esperava que eu poderia um dia ter um câncer, eu esperava que meus pais pudessem morrer, eu esperava coisas assim absurdas que poderiam acontecer. Mas o que aconteceu comigo eu realmente não esperava, não estava preparada, eu nunca tinha visto a história de ninguém dessa forma. Só para resumir, eu estava num casamento de 6 anos, a gente estava indo para o 7º ano, e decidimos juntos ter um filho. E quando eu estava grávida de 6 meses, meu marido virou para mim e falou: não amo mais você. A gente na igreja há muito tempo, tipo uma vida toda correta, Deus abençoando e tal. E aí aconteceu isso. A gravidez, que era o melhor período que eu esperava, foram anos de casamento esperando, sabe, ter um bebê. E eu achava que ia ser lindo, maravilhoso, grávida, ele passando a mão na minha barriga. Foi tudo ao contrário, foi o momento que eu mais chorei na minha vida. Era uma dor que chegava a ser física, e por várias vezes eu olhava para o céu e clamava a Deus por socorro. Eu vi até um irmão falando: por que Deus não ouve minha oração? A gente parece, sabe, que você está clamando e Deus não ouve. Meu irmão, Deus ouve sim. Ele está ali com você no seu momento de maior dor, de desespero. Ele está ali com você. Mas deixa eu te falar, você precisa passar por isso. Você precisa crescer.
Então não é que Deus não te ouve, é que talvez Deus não esteja fazendo a sua vontade, esteja fazendo a vontade dele, que é melhor. A Magali também estava comentando que alguém pode te jogar no deserto e ela dá muita raiva. É a sensação, né, amor? A princípio, quando você entra no deserto, você aponta. Não, foi ele que quis separar de mim. Se não fosse ele, eu não estava aqui. Exatamente. Ele tomou meu trabalho, ele fez isso. Mas, queridos, ninguém te joga no deserto. Você simplesmente entra no deserto. Exatamente. Rapidinho, amor, só uma observação dentro do que você falou. Eu vi o rapaz que comentou isso. Gente, olha só. Quando a minha filha estava em estado depressivo profundo, eu encontrei ela em uma posição fetal no lado do vaso, prestes a cometer o suicídio. Naquele momento, eu como pai, eu abracei minha filha e fiquei abraçado com ela. E eu não falei nada, porque independente do que eu falasse, eu ficasse falando: você está doida, por que você está fazendo isso? Se você começasse a criticar ou falar alguma coisa, ela não ia me ouvir. E, gente, depois de muitos meses, Deus falou meu coração e foi profundo. Isso é para você, meu irmão. Deus falou assim: é isso que eu faço com você. Porque se eu falar qualquer coisa quando você está em desespero, você não vai me ouvir, mas eu estou te abraçando. Então, meu irmão, minha irmã, vocês estão sendo abraçados. Você pode estar desesperado achando que Deus, mas Ele está ali do teu lado. Ele está te abraçando e no momento propício você vai ouvi-lo. E você que é pai, você que é mãe, você certamente já passou por momentos de ver o seu filho chorando, querendo algo e você não poder dar. Porque ele não está preparado, porque não é a hora, porque aquilo vai fazer mal para ele. Então a única coisa que eu posso te dizer é: Deus está aí do seu lado. E o coração dele, eu tenho certeza que está apertado de te ver sofrer. Exatamente. Mas isso é necessário, seja forte. Seja forte. Então, eu não fiz uma explanação assim do meu deserto tanto quanto o Vinícius, né? O Vinícius passou por um deserto em 3 áreas da vida dele. Emocional, acho que espiritual, e financeira também. Ele entrou com tudo. No meu caso, foi um emocional muito forte. Mas, só dar uma ajeitadinha aqui. Mas eu prontamente entendi que eu estava no deserto. A gente começa as dicas, né, amor? Vamos começar as dicas, senão eu vou adiantar. Deixa eu só fazer uma observação dentro do que você falou a Magali. O que ela falou? A Magali falou, tipo assim, ela tá, pelo que eu entendi, tá, Magali? Parece que você tá um pouco revoltada, achando que alguém te jogou no deserto. Gente, eu tive essa fase, eu passei por isso. Quando eu entrei no deserto, eu comecei a apontar. A culpa foi da minha ex-cônjuge. A culpa foi da circunstância. A culpa foi... Gente, era só apontamento. Às vezes as pessoas culpam o diabo. Às vezes a pessoa culpa a Deus. Começa a culpar. Só que, gente, eu comecei a apontar. Quando eu fiz assim para mim, a culpa foi minha. Eu errei. Eu assumo meus erros. Eu tenho responsabilidade. Senhor, eu estou arrependido. Eu quero começar de novo, papai. Então, gente, enquanto você estiver nessa fase de apontamento, você vai continuar como o povo hebreu, dando volta no monte, no deserto. Enquanto você ficar apontando até o diabo. Gente, infelizmente, o diabo toma culpa do que ele não tem, gente. Ele deve falar para Deus: essa aqui não foi eu que fiz. Então, gente, a gente tem que ter essa consciência e uma maturidade cristã. E eu vou te dizer uma outra coisa. Se alguém me jogou no deserto, pô, que bom que me jogou no deserto, porque a minha vida hoje é muito melhor do que era antes. Então, Magali, esquece, perdoa, segue em frente. E Exatamente. Você vai viver algo muito melhor. Não se prenda a isso, ao passado. Apenas ame as pessoas. Escutar pregações. Primeira dica, escutar pregações. Mas tem um adendo aqui, tá, gente? Eu, Vinícius, a Thaís já tinha uma vivência cristã, uma experiência cristã. Eu, Vinícius, gente, eu estava tão desesperado que se mandasse ouvir qualquer coisa, eu estava ouvindo. Eu ouvi, gente, tanta coisa absurda que hoje eu vejo, Senhor. Gente, eu participei de tanta campanha de oração que eu vejo que isso não tem eficácia nenhuma. Eu não conhecia a Nova Aliança. Era campanha de 30 dias, lá de madrugada, oração 3 horas, repetindo a mesma oração. Tudo errado, gente. Tudo na velha aliança, fora da nova aliança. Fazendo campanha de oração, fazendo voto com Deus para a mulher voltar.
Gente, eu fiz cada absurdo. Sabe o que eu fiz, gente? Esse é ridículo. Gente, eu ungia o sapato da minha ex-esposa. Gente, era uma coisa de Meu Deus do céu. Eu ungia, jogava óleo. Ela deve ter ficado brava quando pisou. Olha o que é esse óleo no meu sapato? Eu colocava óleo no sapato dela e falava assim: onde ela pisar os pés, o Senhor vai estar com ela. Gente, eu fiz cada loucura. Eu ungia o colchão, orava, espantava o capeta do quarto. Gente, eu estava desesperado e eu não tinha ninguém assim com uma experiência cristã para falar: cara, não é assim. Esse teu desespero não vai te levar a lugar nenhum. Então por isso, gente, que eu montei o canal, que eu não quero que você passe pelo que eu passei. Então, gente, não escute qualquer pregação, não leia qualquer livro. Gente, tenha uma vivência, procure conselheiros. Na palavra diz em Provérbios que você tem que ter conselheiros. E hoje vocês têm a mim, tem a Thaís, tem um grupo do WhatsApp que tem pessoas incríveis lá, gente. Tem o grupo do Telegram, então eu montei uma estrutura para que você não cometa os mesmos erros que eu e outras pessoas cometeram. No meu caso, como eu já tinha uma vivência cristã, já tinha um conhecimento, eu fui tateando pelos pregadores que eu já conhecia e que tinha, vamos dizer assim, confiança, minha confiança, que foi Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, o Hernandes Dias Lopes, John Pipe, Paul Walsh. Gente, quando a gente entra no deserto, a dor é muito grande. É muito grande. Geralmente você não estava esperando por aquela situação. É realmente você sentir o chão embaixo de você sumir. E você não sabe o que fazer. E, enfim, é desespero. Mas vamos lá. Eu tinha essa agenda aqui, ó, foi a agenda que me acompanhou durante todo o meu deserto. E aqui eu ia escrevendo as pregações. Eu assistia a pregação dia e noite. Minha mãe achava que eu estava enlouquecendo. Mas era o que me dava forças. Porque eu sabia que eu precisava encher a minha mente do que é bom. E aquelas pregações me davam muito força. Tem uma pregação do Paulo Júnior sobre fé, que é espetacular. A pregação, eu assistia a pregação quase todo dia à noite. Eu botava na televisão. Para você que se sente sozinho, se cerque de... Hoje, talvez você não tenha pessoas físicas. Eu não tinha referenciais físicos. É isso que eu queria falar. Mas eu tinha pessoas para me instruir através do YouTube, que é uma ferramenta de Deus. É uma ferramenta que pode ser usada, sabe? Para o nosso benefício de uma forma espetacular. Gente, que ela tá falando assim, por exemplo, eu na época não tinha muita referência. Eu saía vendo tudo que... Depois eu comecei a conhecer algumas pessoas, minha irmã Regina e algumas outras pessoas começaram a me direcionar. A Joyce me ajudou muito no início do deserto, porque a Joyce ela prega desfrutando a vida diária. Então, gente, é o que ela falou. Eu escutava a Joyce, eu reescutava, eu escrevia, anotava a pregação dela. Gente, se falasse que eu pregar a mesma coisa que ela pregava, eu pregava, porque eu queria que aquilo entranhasse na minha alma. Entendeu, gente? Então, se você tem que... Isso é importante você procurar. Hoje, gente, você tem pessoas aí, além das pessoas que Thaís já falou, gente, tem o Reinhard, que é uma pessoa espetacular, gente. Eu conhecia. Sabe? E eu conheci o Reinhard através da Thaís. A Thaís mandou uma pregação dele, eu fiquei doido. Outra coisa, tem o Luciano Subirá, que é um grande homem que eu gosto de ouvir também. Gente, tem vários pregadores de uma linha não de desespero. Pare de seguir esse pessoal, gente, que fica lá gente, não sou contra monte não, porque eu já subi monte. Que fica lá no monte com uma taça... É um lugar maravilhoso para você buscar. Exatamente, tá com uma taça de azeite e falar, se você compartilhar, bota o teu nome dentro da taça de azeite. E eles, gente, a gente faz de tudo. Então para, gente, fica calmo. Entendeu? Escute, siga as pessoas certas. Lá, inclusive, ler livros cristãos. Gente, eu fiz uma live chamando 12 dicas para você ter o melhor ano da sua vida. Tá aí no canal. Lá eu indiquei vários livros, 12 livros para você ler um livro a cada mês. Gente, na época eu lia o que me davam. Então, eu não tinha essa orientação. Então tem, gente, e outra coisa, oração. Você tem que buscar aprender a orar na Nova Aliança. Isso aí já é uma outra dica. Então a primeira dica que eu dei aqui para vocês, eu e Thaís, escute pregações, mas escute as pessoas certas, leia livros cristãos. Isso, primeira dica. E com relação ao que o Vinícius falou de campanha de oração,
Gente, monte, eu tô louca pra ir no monte, mas é pra ficar lá adorando a Deus, pra buscar, pra ver o fogo descer do céu mesmo. Monte, não serve, monte, jejum, não serve pra você mudar a opinião da outra pessoa. Eu sei que às vezes você olha pra outra pessoa, parece que a outra pessoa tá enfeitiçado, você não reconhece mais, é impressionante. Mas, gente, tenha calma, tenha fé. E saiba que se ele fez aquela escolha, as consequências vão vir. E outra coisa, às vezes o seu cônjuge fez a escolha e ele tá lá feliz da vida. Entre aspas. Comprou um apartamento novo, está amando e você tá lá destruído. Não se preocupe com isso, gente. O fato da pessoa estar prosperando financeiramente não quer dizer que ela tem a bênção de Deus. Busque a bênção de Deus para sua vida. Busque obedecer a Deus. Busque a Deus. Foque em Jesus. Esse é o importante. Isso foi muito claro para mim. Embora eu tinha os momentos de dor muito fortes. Por quê? Porque a minha carne estava acostumada a ter uma rotina de 7 anos vivendo com uma pessoa que eu amava, uma pessoa que tinha o meu respeito. A gente tinha uma rotina. Então a carne sofreu muito com toda essa forma brusca que aconteceu. Mas eu tinha na minha mente muito claro que Jesus estava comigo, que eu não deveria olhar para a vida dele, que eu precisava perdoar. O perdão demorou um tempo, o perdão é um processo, mas o perdão é libertador. E eu tinha consciência dessas coisas. Só que a consciência não quer dizer que automaticamente o seu cérebro vai entender e pensar daquela forma. Você vai enchendo a sua mente com tudo que é bom, vai vendo as pregações, vai buscando a Deus, e a mudança ela vai acontecendo de uma forma progressiva. E, gente, a gente está falando de coisas que a gente viveu na nossa pele. Então, se vocês seguirem, vocês vão passar pelo deserto muito mais rápido e com menos dor. Porque, com relação às campanhas, eu me lembro de uma noite que eu vi, não sei se foi um vídeo da Agatha Christiane, que ela fala sobre restauração de casamento. Ela tem até dicas muito legais, sabe? Quem quiser dar uma olhada, mas tem que filtrar. E aí eu vi ela falando assim que o inimigo estava cegando os olhos do seu marido e que você tinha que orar lá, mandar todas as potestades ir embora. E eu com a barrigona, ajoelhei, comecei, chorei a minha alma ali, comecei, Deus vai lá, liberta, manda aqueles demônios, aí dava ordem, sabe? Jesus, eu não sei nem se eu tô falando muito alto. Eu fiz tudo isso também. Dava ordem, você vai ser agora, o marido é meu, um monte de coisa, em nome de Jesus, amém. Fiz até com bebê na barriga e todo esse desespero. E no outro dia, nada. Frustração. Eu só não desisti de Jesus. Eu só não falei assim, Deus não me ouve. Porque eu tinha na minha mente muito forte todo o aprendizado que eu tive a minha vida toda sobre Deus. E eu já tinha tido uma experiência com Deus muito forte. Então isso tudo foi o meu alicerce. Mas essas campanhas de orações, essas orações de mudar a vontade do outro, sabe? Essas orações invasivas, elas só servem para te gerar mais frustração e sofrimento. Gente, para quem não conhece aqui, a maioria conhece. Eu fiz uma série de lives chamadas Está Consumado. E lá nós falamos sobre a oração da Nova Aliança. É exatamente o que eu não fazia. O que a gente fazia de errado. Essa oração desesperada, achando que a gente vai convencer Deus de mudar a pessoa. E quanto mais orar, você tem que orar muito, senão exatamente. Não vai dar. Aí oração intensa, que orou pouco. Oração intensa e campanha. E não deu certo ali o jejum. Aí você fica numa roda louca e não acontece nada. E você fica chateada, desgastada emocionalmente, achando que Deus não está te ouvindo, não quer fazer nada por você. Então, gente, você tem que aprender. Já vou dar a segunda dica. Estude e conheça a nova aliança, a obra consumada da cruz, gente. Gente, o Reinhard é uma referência da obra consumada da cruz e também da nova aliança. Aqui no canal, gente, tem a série Grão de Mostarda, que eu falo sobre fé, e a série Está Consumado. Lá eu disponibilizei PDF, um PDF de mais de 200 páginas. Então, se você estudar o PDF, fazer o que está escrito ali e verdadeiramente abrir o teu coração, o Espírito Santo, a tua vida vai mudar através da obra consumada. Eu não tinha essa orientação. Então, gente, eu não quero que você passe porque eu passei, Thaís, de fazer essas orações malucas, querendo mudar o coração do outro. Senhor, quebra coração de pedra e transforma em coração de carne. Quantas vezes eu orei assim? E, gente, não quebrou porque Deus, ele respeita as escolhas. Se o teu cônjuge não abrir o coração para ele, ele não vai entrar, gente. Eu não achava isso, eu achava assim, Deus é poderoso, então ele vai mudar. Exatamente. É o que a maioria acha, né?
Só que eu descobri que não é assim. Eu descobri que você pode fazer escolhas e que depois você vai arcar com as consequências. Exatamente, exatamente. Então, gente, a segunda dica, conheça... Tá. Não, é porque eu vi o irmão falando ali que tem sonhado com o inimigo e tal. Deixa eu te falar uma coisa, o inimigo ele não tem poder nenhum sobre a sua vida. Lógico, se você estiver com você fechar todas as brechas, né? Se estiver andando em santidade, vai fechando as brechas. Uma coisa importante que eu lembrei agora. Quando eu entrei no deserto, existia coisas que eu fazia que eu deixei de fazer automaticamente. E tinha algo pra mim que era muito difícil de vencer. E todas as vezes que vinha aquilo no meu pensamento, eu ajoelhava e orava. E eu fui liberta pra sempre daquele pensamento, daquela atitude. Então, feche todas as brechas, foque em Jesus, não tenha medo do inimigo, gente. O inimigo não vai fazer nada com você. Fracassado, Deus é gente. Gente, o inimigo é um ratinho com o dente de fora, você pisa em cima dele. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Então, gente, lá fala que Jesus pisa na cabeça do inimigo. Se ele pisa na cabeça e ele é a cabeça, você é o corpo, você pisa também na cabeça dele. Manda ele pro inferno, que é o lugar dele, e continua a tua vida, gente. O inimigo, ele se alimenta do seu medo. Exatamente. Não tenha medo. O medo é uma projeção de algo que não existe. Enfrenta o medo e vai dar tudo certo, tá? Foca em Jesus. Inclusive, gente, esse ponto do inimigo que o irmão falou, que eu achei interessante, sabe o que é? Lá nas lives está acostumado, existe uma live lá chamada Guerra Espiritual na Nova Aliança. Lá eu falo que o inimigo, gente. Gente, o inimigo, se você está vivendo a plenitude da obra consumada, quando você abre o olho, ele olha, vou meter o pé, porque aqui não tenho vez. Ele tem medo de você, não é você que tem que ter medo dele, gente. Tá bom? Na Nova Aliança a gente não acredita nas mentiras dele, a gente acredita no amor de Jesus, em Jesus que está aí do seu lado agora. Outra coisa, o inimigo sempre vai tentar te tirar do colo de Deus. Ele sempre vai falar pra você, tá vendo aí? Deus não te ouve, tá vendo aí? Deus não ama você. Isso daí é a voz dele. Ele vai tentar te tirar do colo de Deus, porque te tirando do colo de Deus, fica mais fácil te atacar, te destruir. Então, aconteça o que acontecer. Não questione a Deus, não se revolte contra Deus, não pergunte a Deus por quê, e sim pra quê. Senhor, pra quê? Senhor, me usa. Senhor, tá doendo, mas eu confio em Ti. Exatamente, gente. Então, dada a segunda dica, vamos para mais... Gente, tem dica aqui que eu estou inventando na hora, sabe por quê? Que eu tenho algumas coisas que eu anotei aqui e realmente eu acho importante para você. Outra coisa, gente... vamos ver. Outra coisa, uma dica importante aqui para você. Você tem que tomar uma posição, gente. Eu vou te falar. Uma coisa que mudou minha vida, gente, e quem me segue há mais tempo sabe que o que mudou minha vida verdadeiramente foi uma passagem de Romanos 12:2, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, isso aí é uma mudança de mente, é metanoia. Romanos 12:2. Então, quando eu vi isso, gente, eu tomei uma decisão. Ou eu morria naquele deserto, ou eu me levantava e tomava uma decisão de mudar a minha mente, porque ali estava o seguinte: quando eu mudo a minha mente, eu transformo a minha vida. Quando eu transformo a minha vida, eu vivo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Eu falei, o caminho é aqui. E, gente, eu mergulhei nisso. E eu comecei a mudar a mentalidade, lendo a palavra, meditando na palavra todos os dias. Gente, tem gente que quer mudança, mas não quer ler a Bíblia. Tem gente que quer mudança, mas não quer estudar a palavra. Tem gente que quer mudança e só quer papinha na boca. Gente, você tem um processo para você ser transformado. Então essa decisão parte de você. É aquela decisão, eu não vou morrer aqui, gente. Por mais que está doendo, você está chorando, está desesperado. Mas eu falei, eu não vou morrer nesse deserto. Porque Deus tem um plano perfeito para mim. Então eu vou perseguir esse plano. Eu quero conhecer esse plano. Eu quero viver esse plano. O deserto é o lugar melhor para você mergulhar, porque você tem tempo. Geralmente você vai ter tempo disponível no deserto. Geralmente a gente fica meio que isolado do mundo. Exatamente. Então é um momento realmente de reflexão, de metanoia. Então aproveite esse tempo. E é lindo, gente. Gente, se transformar de mente. Inclusive tem um livro, gente, que me ajudou muito, que eu já indiquei para vocês, vários leram aqui já, que é o Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, que eu li 5 vezes, gente, só para vocês terem noção, 5 vezes. Eu resumi o livro, eu gravei o livro, gente, eu fiz tudo.
porque eu queria saber tudo aquilo. Então, gente, tem pessoas aqui no canal que tiveram umas mudanças radicais, que eu já não vou citar nomes aqui, que são muitos já. Gente, pessoas que abraçaram. Por exemplo, eu indiquei alguns livros, né? Gente, hoje a Amanda colocou lá no stories do Instagram dela os livros que chegaram, que eu indiquei, que ela comprou na internet. Entendeu? Então, por exemplo, a Fernanda também é outra, a Mari é outra que mudou, a Mindocas. Então, gente, é pessoa que eu vou mudar e acabou, eu quero mudar, eu quero viver a plenitude do amor de Deus, eu vou viver sonho de Deus. Então é uma postura, gente, uma decisão para você mudar a mente. Isso faz com que você desfrute do deserto, passe pelo deserto, pare de carregar aquele fardo pesado que o deserto traz pra gente. Eu tenho um livro para indicar, antes que eu esqueça, que é um livro do Hernandes Dias Lopes. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. O livro é Não Desanime, Jesus Está no Controle. Ele é um livro baseado naquela passagem que Pedro, ele anda sobre as águas e ele afunda, e também baseado, são duas passagens, e também naquela que Jesus acalma a tempestade. E uma das coisas que o Hernandes falou, que ficou gravado no meu coração, foi: Deus não vai acalmar a tempestade sem antes acalmar a tempestade que existe dentro de você. Exatamente. Porque se ele mudar as circunstâncias, mas não mudar você não mudar, vai voltar tudo que era antes. É como você construir, passar uma massa corrida numa parede que está toda soltando, que está com infiltração. Só vai só dar daqui a pouco tá caindo de novo. Antes de acalmar a tempestade fora, ele vai acalmar dentro. Deixa ele acalmar a tempestade na sua vida. E, gente, outra coisa, dentro dessa dica de você tomar uma decisão, uma postura, é uma coisa que acontece naquele momento, é o momento de você reconhecer a tua fraqueza, reconhecer a sua impotência, reconhecer que você não pode ir nada sozinho, reconhecer que as suas forças são inúteis sozinho. Você é totalmente dependente de Deus. Então, nesse tomada de decisão, é você se prostrar: Senhor, eu estou aqui, eu quero recomeçar. Eu nem sei o que fazer, papai, mas Senhor, me ajuda, eu estou disposto a mudar. Reconhecer o seu nada, meu irmão, minha irmã. Deixar o teu orgulho de lado e entregar tudo nas mãos do Senhor e começar a dar um passo de cada vez. Gente, tem algumas pessoas me procurando, às vezes, falando: Vinícius, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e eu estou me apropriando pela fé, mas já está tanto tempo, não acontece nada, não sei o que. Sabe por quê, gente? Porque a pessoa está focada nos resultados. Gente, desfoque do resultado, foque em Jesus, foque no amor em pleno que você vai ter dele. Apaixone-se por Jesus. Não busque resultados, busque a face de Deus e não as mãos dele. A gente fica procurando as mãos dele para ele nos dar as coisas. Gente, na palavra diz: por que você se preocupa? Por que você está ansioso? Eu não vou deixar faltar nada para você. O que comer, o que vestir. Procure primeiro o reino e a sua justiça, e todo o restante será acrescentado. Então, meu irmão, minha irmã, foque em Jesus Cristo e verdadeiramente tome uma decisão de mudar de vida. Então, recapitulando, a primeira... Ouça pregações e leia bons livros. Ouça pregações, como eu falei, não é qualquer pregação, gente. Principalmente da linha da Nova Aliança, tá? Outro pregador bom na Nova Aliança, Vitor Azevedo. Só que ele é bem profundo, gente. Você tem que conhecer a Nova Aliança para começar a ouvir o cara. Segundo, conheça a plenitude da obra consumada da cruz e da Nova Aliança. E a terceira, tome uma decisão de mudar de mentalidade. Quarta dica: não se desespere. Mantenha sua calma. Esse eu acho que é o ponto principal de quem entra no deserto, porque o desespero é inevitável. Aí, gente, a gente fala assim: mas Vinícius, como é que eu não vou me desesperar? Eu já estou desesperado, estou desesperada, eu não sei o que fazer. Gente, se você está desesperado, um fator, o desespero, a emoção, o emocional, faz com que a gente tome atitudes erradas. Porque a gente toma atitudes na emoção sem fé. Então, gente, onde entra a emoção, a fé vai embora. Onde a fé entra, a emoção vai embora. Então, gente, quando você está nesse ponto de desesperar, você chorar, gente, não chore, não fique procurando um monte de gente para você se lamentar, para você falar. Essa é outra dica. Mas é tipo assim, o desespero faz você cometer atitudes erradas.
né? Então já vou entrar na outra dica. Adriano falou, tira o cônjuge do altar. Ótimo, Adriano, é exatamente isso. Tem muita gente, em vez de estar focado em Jesus, está focado no cônjuge. Isso. O que ele falou. Tá idolatrando. Se ele disse isso, cara, não queira saber notícias do seu cônjuge. Apaga o nome dele. Se você não tem filho, apaga o nome dele da lista, da agenda, vira a página. Deixa ele nas mãos de Deus e vai olhar para sua vida, vai cuidar da sua vida. Lançai sobre ele toda a preocupação, que ele cuidará de vós. 1 Pedro 5,7. Gente, eu falo tanto essa passagem para você. Lança, Senhor, tá aqui meu cônjuge, toma. Senhor, lança é soltar, gente. Ó, solta na mão de Deus e deixa ele agir. Com relação a essa fase de desespero, eu lembro que minha fase de desespero mesmo, assim, o primeiro dia foi horrível, primeiro e o segundo dia foi choro, choro. Primeira semana. Mas é aquele choro assim, o que eu vou fazer da vida agora? Morreu, acabou. Aquele choro assim, ficou tudo preto, eu não enxergo mais nada. Essa fase aí durou em torno de uma semana, que foi a fase do desespero. Só que assim que eu cheguei em casa, eu tava em um lugar, eu vim embora, né, sabe? Voltei pra casa da minha mãe imediatamente e assim que eu cheguei em casa eu comecei a ouvir pregações, ver sobre restauração de casamento, porque eu acreditava que era só isso e foi muito bom, porque lá tinha muitas dicas. Por exemplo, não procure o seu esposo, não fique brigando com ele, sabe? Dá um tempo e tal. Tem várias dicas boas. Depois a gente pode até fazer uma live sobre isso, sabe? O que você não deve fazer direcionado mais para casamento. Isso independente de se o seu casamento vai ser restaurado ou não, independente. É como cristão mesmo que você deve fazer. E eu vou te falar uma coisa, não acredite nos seus pensamentos. Nessa fase de desespero, não acredite nos seus pensamentos. Se recolha, acalma, não fica no WhatsApp toda hora, não fica falando com a pessoa, ou então não fique pensando no trabalho, na situação. Acalma, se recolha, sabe? Tenta voltar na compostura, tenta voltar ao seu racional. A emoção, ela atrai a gente por muitas vezes. Então, desespero é terrível. Então tenta voltar. Hoje você já conhece Jesus, você sabe que ele está aí do seu lado. Então foca, volta e esse desespero vai passar. E gente, pode falar, amor. Não é isso, Deus vai mostrar o poder dele, tenha fé. Dentro do desespero, eu já vou dar uma nova dica aqui para vocês. A nova dica, gente, porque quando você está com o emocional abalado, quando você está no deserto não tem como, o teu emocional vai estar abalado. Então quando você entra, gente, você começa a abrir a boca demais. Gente, a história do avião, né, amor? Gente, eu sei que tem pessoa nova aqui, eu vou contar minha historinha do avião que a minha irmã contava, que eu levei para minha vida. É o seguinte, gente, quando você pega um avião, a maioria aqui já andou de avião, a vida espiritual é como se você estivesse dentro do avião. Dentro do avião é quando você está no descanso de Deus, calminho, tomando um suquinho ali, botando um fonezinho, escutando a musiquinha, tranquilo dentro do avião. Lá fora do avião é 700 km por hora, gente. É a guerra espiritual, é anjo brigando com demônio, aquela bagunça. E você está na quietinha aqui. E aí, gente, o que acontece? Você está no descanso de Deus. Se você deixar a emoção falar forte, o que acontece? Você está desesperado, aí você começa a falar besteira, você procura pessoas que não deve procurar, você dá um tiro errado. O que acontece? É como se você levantasse do descanso do avião e quebrasse aquela janela, gente. Quando você quebra a janela do avião, você é sugado para fora. Você entra numa batalha espiritual que não é sua. E, gente, eu quebrei 50 vidraças de avião. Hoje meu avião é blindado, gente. Porque eu aprendi. Então no desespero, o emocional pode fazer com que você faça tudo errado. Você pode estragar o propósito de Deus na sua vida por causa da tua emoção. Então, gente, essa dica que eu queria dizer é que quando você está desesperado, você tem que ficar quietinho e saber quem você vai desabafar, quem você vai procurar. Gente, tem gente que está... outra dica, né? É tipo assim, o quê? Não sair falando. Então, é a dica. Não sair falando. Dica, então. É a quinta dica. Não sair falando com as pessoas de uma forma, sair falando para todo mundo o que está acontecendo na tua vida, gente. Conversa com o papai direto. Mas que dá vontade de falar, não dá, gente. Dá vontade de falar. Aquela pessoa fez isso comigo, não presta. Você acredita que ele fez isso comigo? Dá vontade de falar. Quando eu voltei,
pra minha cidade, né? Que eu tava em outra cidade. Eita, caiu aqui. Eu, quando voltei, algumas pessoas vieram até mim me perguntar, porque eu tava grávida, né? E, não, e aí, seu marido e tal, não sei o quê. Falava, não, tá tudo bem. Como eu tava defendendo doutorado, tava na época, eu vim também ver isso daí. Falava, não, eu tô vendo. Eu não dava notícia da minha vida. Eu não expunha ele. Isso não vai ajudar em nada. Eu sei que às vezes a gente fica tentando falar pra um, falar pra outro, querer o conselho de um, buscando o conselho de outro, mas, gente, isso não vai ajudar em nada. Às vezes vai causar mais confusão, às vezes vai causar leve trás. Foge disso, fala que tá tudo bem. Quando chegar no seu quarto, aí sim, você abre o verbo. O secreto, gente, o secreto. Essa agenda eu escrevia tudo que acontecia. Ele me ligou tal hora, a conversa foi assim, 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 eu tô me sentindo muito mal, não sei o que. Eu escrevia tudo nessa agenda. Tudo que eu queria falar com alguém, a gente fala até às vezes buscando uma autopiedade, da pessoa fala, nossa, você tá vendo isso, ele não presta, é um cafajeste, não sei o que. Mas, gente, isso daí não vai mudar em nada a sua vida, só vai atrasar o seu processo no deserto. Então, tem uma agenda, tem um caderno para você escrever os seus sentimentos. Nessa agenda também eu escrevia os resumos das pregações, porque eu ficava relendo, né? A gente precisa disso. E não falava minha vida com ninguém. Tinha pessoas até que falaram, não, quero te ajudar e tal. Eu falava, não, eu tô bem, ore por mim. Era isso que eu falava. E até, amor, que você fala, a gente tá aqui, não falar para qualquer pessoa sobre o que você tá passando. A vontade mas não tem que fazer. Só que aí, gente, o que acontece? Aí a pessoa tá com problema de casamento lá, de relacionamento. Ela vai desabafar com a amiga, conselho, que tá com casamento pior que o dela. Gente, isso aí é fofoca. Você tá fazendo fofoca do teu casamento para ela e ela não vai te dar conselho nenhum. Então, gente, o melhor conselheiro que existe. Quem que é o espírito conselheiro, gente? É o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito conselheiro. Ele te aconselha, mas você tem que se colocar à disposição dele. Vai pro secreto, se ajoelha, fala com o papai, coloca no altar dele, gente, se derrama na presença dele. Agora, gente, a nova aliança é a mudança radical. A nova aliança é a mudança radical. Ali a pergunta, amor, para você responder a última ali. Que a nova aliança fala sobre divórcio. A nova aliança não fala sobre divórcio, fala sobre Jesus. A nova aliança não fala sobre... Gente, a nova aliança não é uma Bíblia nova, não, gente. É a mesma Bíblia, tá? Tem pessoas que falam assim, o que a nova aliança fala? Está tudo escrito na Bíblia, gente. O que você acha de a gente fazer? Tem muitas pessoas, isso daí é normal, tá? Eu já fui uma pessoa com um pensamento assim, que acredita que só existe um casamento e que o segundo casamento não é de Deus. Exatamente. Eu já fui assim. Também. Eu compreendo você. Só que eu abri mão dos meus achismos e deixei Deus conduzir a minha vida. Exatamente. Não fui atrás de ninguém, nunca entrei em site de relacionamento. Idem. Nunca busquei ninguém, eu só orava pelo meu marido e esperava dele. Só que Deus não fez a minha vontade. E graças a Deus que Ele não fez a minha vontade. E na verdade, né, amor? Por exemplo, o meu caso, nesse caso, foi eu e Thaís a mesma situação. O que acontece? Eu e Thaís, nós estávamos querendo a restauração do nosso casamento, do nosso relacionamento. Nós dois queríamos a restauração. Só que o que acontece? Os nossos cônjuges tiveram as escolhas dele. Então, gente, Deus reescreveu a nossa história de alguma forma. Então, o que aconteceu? Nós nos unimos. E quando nós nos encontramos, gente, a gente relutou de alguma forma. Vamos orar, vamos ver se isso é vontade de Deus, porque a gente tinha esse pensamento. Só que, gente, hoje eu estou casado pela segunda vez, eu sou muito feliz. Gente, eu não vou para o inferno por causa disso, não. Deus me usa poderosamente, usa a Thaís também, gente. Então, as pessoas têm que desmistificar muita coisa. E eu e Thaís vamos fazer uma live só para falar sobre isso. Pronto, a gente vai fazer uma live polêmica sobre isso. Eu não gosto de polêmica, mas eu vou aceitar o desafio. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, gente, Deus nos surpreende.
Sabe aquela serpente que foi levantada lá no deserto? Aquilo era algo totalmente profano. Não faz sentido nenhum. O que tá lá nos 10 mandamentos? Não fazer imagem nem escultura de nada que tem na terra, debaixo da terra, na água, em lugar nenhum. Só fala um pouquinho dessa história, porque acho que tem gente que não conhece essa história. Ah, tá. Quando o pessoal, os israelitas estavam no deserto, teve um momento em que houve um ataque de cobras. Serpentes. Serpentes. Muitos começaram a morrer. E aí Deus... Porque eles estavam pecando, né? Eles estavam lá e aí foi derramada essa praga lá da serpente nele. Isso, foi tipo uma praga. E aí Deus falou para Moisés construir uma haste com uma serpente enrolada. Isso daí, se eu não me engano, de algum metal lá. Quem olhasse para a serpente de bronze, uma serpente de bronze que reluzia, de qualquer lugar do acampamento dava para ver a serpente. Então, se você fosse picado pela cobra e olhasse para a serpente, você seria salvo. Só que Deus falou para não construir imagem de nada. E o mesmo Deus falou para fazer uma imagem de uma serpente. A lógica de Deus foge à nossa lógica, meu irmão e minha irmã. E o que eu tenho para mostrar para vocês, o que o Vinícius tem para mostrar, é uma vida restaurada. Vocês estão olhando para duas pessoas que foram destruídas, foram abandonadas, que foi vítima da escolha dos cônjuges, porque não era a nossa vontade, e Deus reescreveu a nossa história. A lógica de Deus foge à nossa lógica. Nossa caixinha está muito aquém da de Deus, gente. Muito aquém. Eu não entendo, tem muitas coisas que eu não entendo, mas eu vivo e eu tenho frutos na minha vida para mostrar para vocês. Porque o que a gente vive hoje, a gente não vê em lugar nenhum. É lindo, sabe? A paz que a gente tem, a amizade que a gente tem, a interação, essa ansiedade, essa vontade de buscar a Deus. Sede. Essa casa, o meu lar hoje é um lar que eu tenho certeza que a presença de Deus aqui habita de uma forma muito forte, é totalmente diferente do que eu vivia. E olha que eu casei com um homem cristão, meu primeiro casamento foi com um homem cristão, vivíamos na igreja, líderes de vários ministérios, mas nada se compara à simplicidade e ao amor que eu vivo hoje. Eu vivo Jesus aqui na minha casa. Exatamente. Hoje eu olho para a Thaís e vejo Jesus, ela olha para mim e vê Jesus. Então, gente, hoje Jesus é o esteio do nosso relacionamento. Ele que está ali em todos os momentos. Eu amo Jesus muito mais do que eu amo Thaís. Ela ama Jesus muito mais do que ela me ama. Isso a gente aprendeu no deserto. A gente aprendeu, porque, gente, é como o irmão falou, né? Tira o teu cônjuge do altar. A gente fica idolatrando o nosso cônjuge. Gente, nós temos que olhar para Jesus. A Thaís nunca vai ser mais importante do que Jesus na minha vida, gente. A Thaís é um acréscimo maravilhoso que Deus colocou na minha vida, e eu vou amá-la como Jesus amou a igreja, como ele fala na palavra. Mas eu posso ser tirada da vida do Vinícius a qualquer momento e a vida dele vai seguir. E a mesma coisa. Por isso que eu falo, gente, nós falamos sempre, Jesus é o suficiente. Glória. Você não precisa de pessoas, você não precisa de nada, você precisa dele, porque daí, gente, Mateus 6,33 se cumpre. Ele começa a ser o principal e ele começa a acrescentar tanta coisa na tua vida que você fica assim, Senhor, é tudo isso mesmo que o Senhor tem para mim. Gente, eu fico assim o tempo todo. Gente, às vezes eu estou na varanda e falei, Senhor, é isso mesmo? Eu vou ali na praia com o Thaís, Senhor, é isso mesmo? Gente, eu fico assim, é tão maravilhoso o que ele faz, porque, gente, eu desfoquei de tudo, só foquei nele. Gente, outra dica. Vai, amor, falar? Não, eu só preciso ir ali no quarto ver se meu filho tá... Tá, ela vai ver o Joãozinho. Enquanto eu vou dando a sexta dica. Não demora não, amor. Senão vai sair todo mundo. O pessoal gosta mais de você aqui que de mim. Olha a autopiedade. Brincadeira, gente. Ó, mais uma dica aqui para você, gente. Olha só. Estudar a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus, ela é extremamente importante. Muitas pessoas assim, não gostam de ler a palavra. Falam, eu não gosto de ler, eu não gosto de... Gente, tem que aprender, tem que começar a ler a palavra. Gente, a palavra são os pensamentos de Deus que estão aqui. Então, gente, as pessoas querem mudança, mas não querem pagar o preço. As pessoas querem mudança, querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Não querem conhecê-lo em espírito e verdade. Gente, a palavra dele é incrível. A palavra dele é maravilhosa. Gente, ontem eu estava lendo uma passagem de Mateus que eu já li um monte de vezes. Deus falou de uma forma que nunca falou comigo, gente. Então, a palavra de Deus, ela muda a nossa vida radicalmente. Então, gente... Essa sexta dica, estude a palavra de Deus. Vamos lá, a mais uma. Com relação ao estudo da palavra de Deus,
Gente, determine um tempo do seu dia para ler a palavra. Não abra mão disso. Tenha uma agendinha para você anotar tudo aquilo que Deus está falando com você, porque se Ele está falando é importante e você vai usar isso em outros momentos. Então, tenha uma agendinha, tenha um tempo e tenha um norte. Ou você vai começar do Novo Testamento. Se você é novo na fé, comece pelas cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, que falam do amor de Deus. Na internet tem muitos materiais ensinando como você fazer esse momento de devocional. Então, isso é muito importante, isso é fortalecedor. Muitas vezes eu assistia a pregação e depois eu ia ler o texto, ou vice-versa, ou li um texto e não entendia muito bem, aí eu colocava lá texto no YouTube e ia procurar algum pregador que eu confiasse, que estivesse explanando sobre aquele texto. Entenda, compreenda, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, mas se ela for interpretada de uma forma errada, ela pode dar margens a muitas heresias. Então, leia a palavra de Deus, mas tenha também todo esse cuidado. Então, gente, uma coisa que quando a gente está muito desesperado no deserto, a gente entra no deserto daquela forma desesperada, a gente fica olhando muito para as circunstâncias. Essa é a situação. Se você focar nas circunstâncias, totalmente 100% nela, você vai viver pela emoção, você vai viver pelo sentimento e vai fazer uma devassa na sua vida. Então, meu irmão, você tem que tirar o foco do que está acontecendo com você, por mais difícil que seja. Você tem que olhar para Jesus, gente. O que aconteceu quando Pedro estava andando sobre as águas e ele começou a olhar em volta dele? Perfeito. Ele começou o quê? A afundar. Toda vez que você começar a focar nos problemas, eles vão tomar uma proporção tão grande que o seu Deus vai ficar pequenininho. Então não olha para os seus problemas. Gente, tudo que os seus olhos estão vendo é passageiro. Mas aquilo que você não vê, aquilo que você só contempla pela fé, isso é o real. É eterno. E pense bem, toda essa circunstância só está provando você. Mas tudo isso vai passar, gente. E por mais impossível que seja, Deus dá um jeito, Ele faz um milagre, na hora tudo acontece, sabe? Olhe para o futuro, mulher, homem, olhe para o futuro com a certeza, a leveza de que você já sabe qual é o seu propósito, que você está caminhando para o seu propósito. E pronto. Jesus, Jesus, Jesus. Outra coisa, gente, que é interessante, quando você entra no deserto, é o momento de você fazer uma autoanálise. Você se autoanalisar. Gente, eu fiz isso. Eu falei, cara, deixa eu analisar minha vida. Aí que eu comecei a parar de apontar para os outros e apontar para mim. Eu comecei a analisar como eu era como marido, como eu era como pai, como eu era como profissional. O que aconteceu? Foi culpa de quem? De mim mesmo. Mas isso não serve para você mergulhar naquela de Judas, sabe? De ficar se culpando. Exatamente. E não liberar. Porque existe o remorso e o perdão. Exatamente. O perdão te leva para Deus, o remorso te afunda, te leva para a morte. Então, você lembra o que você fez? Reconhece, se arrepende, exatamente, confessa o teu pecado, se arrepende verdadeiramente e começa tudo de novo. Exatamente. Você tem que reconhecer o teu pecado. Gente, outra coisa no começo do deserto também, que é uma coisa na autorreflexão que você faz. Gente, é o momento de você liberar perdão para quem tem que liberar. O perdão, ele te aprisiona. A falta de perdão te aprisiona. Então, gente, eu, da mesma forma que ela, hoje, gente, eu tenho um relacionamento ótimo com a minha ex-esposa. Você precisa ver o relacionamento que a Thaís tem com o ex-esposo dela, gente. Coisa de Deus, perdão. Gente, por quê? Porque esse perdão não é algo sobrenatural, gente. Porque você perdoar na carne, só o amor de Jesus faz com que você perdoe verdadeiramente uma pessoa que te feriu muito. Então, gente, eu consegui liberar perdão para minha esposa, eu pedi perdão, da mesma forma a Thaís fez isso. Então, gente, a gente ficou livre. E quando você libera perdão, você libera você e a outra pessoa também. Porque você desamarra uma prisão que as duas estão acorrentadas entre si, gente. Então, é o momento de você fazer autoanálise e você verdadeiramente perdoar e liberar perdão. Tem uma frase que diz, é uma frase popular, fala assim que quem não perdoa
É como se a pessoa tomasse um copo de veneno todos os dias esperando que o outro morra. A vida do outro, ele tá tocando. Exatamente. E você tá preso a ele, você dorme e acorda com ele, você dorme e acorda com a pessoa que te fez mal. Ah, Thaís, mas eu não consigo, eu tenho muita raiva. Peça a Deus para eu liberar perdão. Tudo aconteceu em janeiro e eu só consegui realmente liberar aquele perdão mesmo. Foi 6 meses, pelo menos. É porque teve primeiro a minha atitude de começar a pedir a Deus para Ele me ajudar a liberar. E depois teve realmente aquela libertação, que é quando você vai superando todas as coisas. Mas é um processo. Mas coloque isso na sua mente. Eu quero perdoar, eu quero liberar. Eu não quero fazer mal pra mim, porque não perdoar eu tô me destruindo. Eu não tô revelando Jesus através disso, porque Jesus, ele perdoa. Perdão é a chave da liberdade, exatamente. Exatamente. Perdão é a chave da liberdade. Gente, é muito maravilhoso, então, estar aqui com vocês. A gente falou hoje, já falamos sobre a escravidão, da entrada do deserto. Gente, o assunto é muito vasto, né? Então, na próxima live, nós vamos começar a falar sobre a trajetória do deserto. Então, a gente tem muito o que falar. Os erros que você pode cometer, os erros que nós cometemos, e como você evitar esse tipo de erro, não cometer os mesmos erros que nós cometemos, e a gente viver uma plenitude. Gente, uma coisa que eu falo, desfrute do deserto. As pessoas, Vinícius, como eu vou desfrutar o deserto? É terrível, é um ambiente hostil, é difícil, é muito dolorido. Mas, gente, teve uma época da minha vida que eu estava em pleno deserto, no auge da dor. Gente, eu senti uma paz que excediu o entendimento, e eu desfrutava do deserto. Estava tudo dando errado, porque eu tirei o foco das circunstâncias e olhava só para a videira. Me conectei a Jesus e olhava para Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Como o Thaís falou, Pedro estava olhando para Jesus e estava andando no sobrenatural. Só que quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afunda. Então, gente, a partir do momento que você tira os olhos dele, você começa a afundar. Lógico que ele está ali para te resgatar. Hoje eu vi uma irmã que falou uma coisa muito interessante no grupo do WhatsApp, amor. Ela botou assim: quando a pessoa está se afogando, a primeira coisa, antes de você ensiná-la a nadar, você tem que salvar ela. Eu achei lindo o que ela escreveu. Então, o que é isso, gente? Eu estava naquela época me afogando, desesperado. Eu precisava me salvar para depois aprender a nadar. Então, esses salvar são os conselheiros e as pessoas que estão ali para te resgatar e para te ajudar. Lógico que Jesus vai te resgatar, mas às vezes você não sabe como que Jesus vai te resgatar, e você tem conselheiros para te ajudar a entender como Jesus pode te tirar debaixo da água. Entendeu, gente? Então, hoje nós falamos sobre o desespero, né? Que é a primeira... o primeiro sentimento que vem quando você entra no deserto. E eu vou até abrir mais um parêntese aqui para falar se fosse hoje. Porque hoje a gente ainda passa por desertos, lógico, aquele deserto foi muito marcante. Mas hoje a gente ainda tem lutas, a gente ainda passa por deserto. O que eu faria hoje diferente? Eu não teria chorado tanto que eu chorei. Eu teria simplesmente me recolhido e esperado aquele momento de dor passar, porque vai passar, e buscado em Deus a direção para fazer o que é correto, só isso. Exatamente. Hoje, quando eu tenho momentos de dificuldade, por exemplo, passei uma semana com o João no mês de dezembro, aconteceu um acidentezinho com o pé dele, eu precisei passar uma semana no hospital com ele, foi muito difícil. Teve uma tarde que o João chorou a tarde inteira, eu não sabia mais o que fazer, eu já estava suando de agonia, e eu não falei nada pro Vinícius. Eu simplesmente falei: Senhor, o Senhor tá aqui comigo, me ajuda, me usa aqui. Então, eu não falo mais nada com ninguém. Isso é diferente do que eu fiz, né? Por mais que eu tenha tido uma atitude boa, como eu falei pra vocês, muita gente veio me preocupar, me procurar, eu não falava o que estava acontecendo, né? Até depois estourou a bomba, todo mundo soube, mas da minha boca não. Mas o que eu teria feito hoje? Chorado menos, gastado menos tempo pensando nele, nas circunstâncias, mais tempo pensando em Jesus e buscando nele o que eu devo fazer. Senhor, o que eu devo fazer? Sabe, quieto.
É difícil, tá sofrendo, tá doendo, tá. Não tem, gente, não tem como tirar a dor. Não tem como tirar isso que você tá sentindo, essa dificuldade que a gente já falou aqui, né? A carne grita, não tem como, mas vai passar. Só espera. Sabe, tem uma imagem na internet de um passarinho, tem uma tempestade, o passarinho ele tá com a cabeça baixada e a água tá caindo. É isso, deixa a tempestade cair, deixa o que tá acontecendo acontecer. Uma hora o sol vai brilhar de novo. E você vai ver que isso vai acontecer mais rápido do que você espera. Gente, outra coisa. Muitos porquês que as pessoas perguntam, que ficam assim com a palavra. Mas Paulo falou isso. Mas na palavra está aquilo. Gente, pergunte os porquês para o Espírito. O Espírito que responde os porquês. Sabe por quê, gente? Muitas pessoas leem a palavra de uma forma literal e não entendem o que o Espírito quer revelar para elas. Então pegam exatamente o que está escrito e querem ouvir o que eles querem. Na verdade, eles querem a passagem que eles querem ouvir. Eu passei por isso no início do deserto. Tinha passagem que eu não queria ler porque aquilo ali não me interessava. Então, gente, a gente tem que entender verdadeiramente o contexto da história. Marcelo, Deus odeia o divórcio. Concordo com você, Deus odeia o divórcio. O divórcio é uma coisa horrível, gerador para a família, gerador para os filhos. Deus odeia porque é algo ruim. De fato é algo ruim e ninguém está aqui negando isso. O que a gente quer dizer para vocês não é que somos a favor do divórcio, não. Exatamente. É isso. Somos divorciados? Somos divorciados, sim. Foi uma decisão nossa? Não foi uma decisão nossa. Mas Deus sabe que o desejo de ter uma família sempre teve no meu coração e no coração do Vinícius. Então o que Deus fez? Reescreveu a nossa história. E me deu uma pessoa que também tem o mesmo propósito que eu. Ama a Deus sobre todas as coisas e deseja cuidar de um lar, de uma família. Então, Deus odeia o divórcio, eu odeio o divórcio. Eu acho que isso realmente não deveria acontecer. Acontece pela imaturidade, pelo egoísmo das pessoas. Causa muita dor, muito sofrimento. É desconfortável, Mas se alguém decidiu acabar com o casamento, não continuar, meu irmão, Deus, Ele tem um plano perfeito para você. O outro é o outro. Se você quer família, se você busca a Deus, Ele vai restaurar a sua vida. Se seu casamento vai ser restaurado, eu não sei. Mas o plano para você é o melhor. É o melhor. E hoje nós vivemos o melhor de Deus. Exatamente. E, gente, nem por isso... hoje eu vivo uma vida plena em Deus, eu tenho uma comunhão com Jesus muito profunda. Hoje, gente, eu tenho frutos para mostrar. O que é fruto, gente? Fruto é o que através da sua conexão com Jesus começam a aparecer. Gente, são milhares de testemunhos no canal através da minha vida, através da minha mudança, através do que Jesus fez comigo. E nem por eu ser um cristão divorciado, Deus deixou de me usar. Entendeu, gente? Muito pelo contrário, a minha história é para dizer que você que está aí triste, que foi abandonado, separado, sofreu um adultério, você tem como ter uma segunda oportunidade. Nós não somos a favor de um divórcio nunca. Eu sou contra o divórcio. Thaís é contra, nós somos contra isso. Mas nós, gente, Deus reescreveu nossa história. Nós somos felizes demais. Nós estamos vivendo uma plenitude da nova aliança incrível. E estamos sendo usados para abençoar muitas vidas. E para falar para aquelas pessoas que foram abandonadas, que elas podem ter uma nova oportunidade de viver uma vida incrível com outra pessoa ao seu lado. Não se preocupe com o que os outros vão falar. Com o que os outros vão falar e com o que o seu ex-cônjuge fez com você. Sabe, Deus te ama muito. E Ele sabe dos sonhos que tem no seu coração. E Ele vai reescrever a sua história. Tá? Busca, como o Vinícius falou, cria intimidade com o Espírito Santo e deixa Ele conduzir. Sabe, não fica tentando conduzir não, deixa Ele conduzir. Exatamente. Sabe qual é o problema, gente? Já que eu sabia que ia entrar no assunto de relacionamento. Não, toda vez que a gente aparece, alguém fala. Gente, quando eu e a Thaís, a gente vai falar um assunto. Aí começa a falar do se a gente vier falar aqui sobre qualquer coisa, o Rio, o Tietê, vai alguém perguntar. Olha só, a Midocas falou uma coisa aqui perfeita. Olha só, gente. A restauração, a pessoa fica lá, restaurar o casamento, que Deus vai restaurar. Gente, casamento é uma instituição.
Deus restaura pessoas. Se o teu cônjuge te abandonou, seja lá o que for, e você está orando para a restauração do casamento, Deus só vai restaurar o teu cônjuge se ele abrir o coração, porque ele bate a porta. Se o que acontecer? Se ele não abrir o teu cônjuge, Jesus não vai fazer morada. Então o que pode acontecer? Através da sua mudança, tire o teu, eu gostei muito do que o irmão falou, tire o teu cônjuge do altar, pare de idolatrar ele, olha para Jesus. E quem sabe através da sua mudança, o seu cônjuge não tenha sede do que você tem. Você não pode, comece a exalar o amor de Deus. Ele começa a olhar, tem alguma coisa diferente com ele, tem alguma coisa diferente com ela. Eu quero isso para mim, eu quero viver isso. E aí de alguma forma pode restaurar ou não. Vai restaurar? Não sei. O meu não restaurou, o dela não restaurou. Mas as nossas vidas foram Mas restauradas. a minha vida, porque eu desfoquei do meu cônjuge, foquei em Jesus. Ela desfocou do cônjuge, focou em Jesus. E Deus reescreveu a nossa história e a gente se ama demais. Amém. Estamos felizes demais. Onde a gente vai, a nossa história serve de álibi pra gente começar a falar do amor de Deus, do que Ele fez na nossa vida, do quanto que a gente sofreu, da destruição que foi e da restauração. Existe um Deus todo-poderoso, Ele restaura, e eu e Vinícius somos a prova disso. E onde a gente vai, a gente fala disso, gente. A gente exala o amor de Deus. Agora, o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas que idolatram o cônjuge, acham que não existe outro casamento e que o cônjuge já está casado com outra pessoa, já está vivendo a vida dele, e a pessoa está ali enchendo o saco do ex-cônjuge, fazendo intriga, sendo infeliz. Eu conheço uma pessoa que fala assim, não, mas tudo bem que você escolheu isso, mas eu não, eu acredito que a minha aliança eu vou levar pro caixão. Tudo bem, só que a pessoa tá indo junto, a pessoa não há alegria, gente. É uma mulher que eu conheço várias pessoas que vivem um inferno dentro do lar e não conseguem exalar o amor de Jesus. Tem alguma coisa errada, gente. Jesus não veio, Jesus não morreu para que a gente tivesse uma vida triste, gente. Como é que você vai falar do amor de Deus com uma vida triste, destruído, sabe? Por mais, quando aconteceu tudo no meu deserto, por mais destruída que eu tava, quem viesse falar comigo, Lindo. Deus restaura caráter e não restaura casamento. Mali. Isso Muito aí, bem. Exatamente. E Ele restaurou o nosso caráter. E isso é um dos motivos da gente ter um casamento tão abençoado hoje, porque a gente aprendeu com os nossos erros. Hoje eu sou uma pessoa muito mais tolerante. Hoje eu sou uma pessoa que penso 10 vezes antes de falar. Hoje eu sou uma pessoa que tem misericórdia, mais ainda do que eu tinha, mais amor. E tudo isso faz com que a gente tenha um casamento abençoado. A gente aprendeu com tudo que a gente viveu. Os nossos cônjuges, alguém tá falando assim, o cônjuge um dia vai se arrepender. Bom, algumas pessoas vão, outras não. Outras pessoas são orgulhosas, nunca vão se arrepender do que fizeram, do casamento que abriram mão, da família que abriram mão. Só que a pessoa se arrepender, o que acontece? Existe a lei da semeadura, a pessoa planta e colhe. Por exemplo, se a pessoa se arrepender e querer voltar, ela já teve uma consequência da plantação dela. Então, gente, não seja tão literal. Gente, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele que fala para você, ele que vai te revelar tudo isso, gente, porque ele realmente me direcionou e direcionou Thaís. Hoje a gente tem uma vida plena em Cristo e nós vivemos a plenitude do amor dele, e a gente escolheu viver, gente, a vida abundante que Jesus morreu para nós, para honrar cada gota de sangue que ele derramou naquele madeiro. Exatamente. E esses são os frutos da nossa vida, sabe? Algumas pessoas acham que talvez a gente esteja em pecado, sendo amaldiçoado. Existe uma incoerência muito grande, né? Se a gente estiver vivendo em pecado e sendo amaldiçoado, porque o que a gente tem feito é levado ao amor de Deus onde quer que a gente vá. Se você vier na nossa casa, provavelmente em meia hora a gente já vai estar falando de Jesus, porque é a nossa paixão. Mari sabe disso, né, Mari? A Mari passou 2 dias aqui. 2 dias aqui, a gente falou 2 dias. Foi 2 dias, ainda faltou assunto. Ainda tem que reunir de novo. Tem a Bíblia toda pra gente falar ainda. Mas é isso, gente. Gente, foi um prazer estar com vocês até agora. É isso aí. Gente, vamos acabar com uma oração. Tu vai orar, amor? Não, o pastor ora. Não sou pastor não, hein, gente? Não sou pastor. Então vamos lá. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui juntos com uma grande família em Cristo Jesus.
Obrigado pela vida de todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Pessoas que estão aqui há mais de uma hora conosco, com sede de Ti, sede do Teu amor, sede da Tua palavra, sede da Tua verdade, Senhor. Que Teu Santo Espírito toque na vida de cada pessoa que estava aqui e está aqui, que vai ouvir essa live depois, Senhor. Toque a vida, transforme corações, Senhor. Espírito Santo, como Espírito da verdade, revele aos corações a verdade, que é ela que liberta, a verdade que nos liberta, o que diz na palavra. Então, Senhor, que essas pessoas, nesse início do deserto, que estão naquela fase do desespero, que estão com as emoções à flor da pele, que essa palavra toque nessas almas, para que elas vejam e adotem as dicas que nós demos, Senhor, para que eles tenham um caminhar em paz no deserto, desfrutem da caminhada no deserto, sofram uma metanoia, Senhor, uma mudança radical, sejam transformados à luz do Teu Evangelho, Senhor, para que eles vivam os sonhos perfeitos, que o Senhor Jesus morreu por nós. Obrigado, papai, por mais essa live. Em nome de Jesus, amém. Amo vocês em Cristo Jesus. Amo vocês, foi maravilhoso estar aqui. Vocês são bênção na nossa vida. Falar edifica vocês e edifica nós também. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, né? Então edifica vocês e edifica a gente também. Fiquem com Deus. Jesus está aí com vocês. A gente vai embora agora, mas Jesus está aí com vocês. É a melhor companhia que você pode ter nesta noite. E é isso, um abraço. Gente, quem ficou até agora, aproveita, dá seu like ou dá o dislike se você não gostou, né? Então, gente, outra coisa, quem quiser, participe do grupo do Telegram, do WhatsApp, na descrição tem várias coisas. Assista os vídeos, os áudios no Spotify e também, gente, desfrute dos vídeos do canal. Todo dia tem 2 vídeos, um às 7h30 da manhã e um à noite. Amo vocês em Cristo. Beijo. Tchau. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites, pela fé. Somente pela fé.